Minhas saudações aos amigos da Sistec. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar a todos informação com credibilidade em mais um TJS. É hora das nossas manchetes. Onda de calor em Minas e no Brasil. Meteorologia prevê temperatura de 39 graus em Caratinga. E bombeiro faz alerta. A gente pede que as pessoas, quando vão entrar na água, que reconheçam, façam um reconhecimento desse local com bastante cuidado. Serviços de registro e licenciamento de veículos agora serão prestados na UAI de Caratinga, anuncia a Delegacia de Trânsito. Não adianta apenas culpar os outros. Quem está disposto a assumir a sua responsabilidade no trânsito? Este é o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Todos os estudos até hoje feitos mostram que a ação humana é a que mais provoca acidentes de trânsito. Imperícia, imprudência, negligência, descuido e irresponsabilidade. A lista de pecados é quase interminável. Radares no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, ainda sem data para início de operação. E veja também, polícia procura por indivíduo que arrombou e furtou loja de uniformes na cidade. Estes e outros assuntos no TJS, daqui a pouco. Olá, já estamos de volta com o TJS. Até esta sexta-feira, ela ainda não havia chegado a Caratinga, mas a expectativa é de que nas próximas horas, a onda de calor prevista pela meteorologia para todo o Brasil dê as caras também na cidade. E para a próxima semana, a previsão é de um calor ainda maior por aqui, podendo alcançar 39 graus. Essa condição climática pode representar perigo para as pessoas e o meio ambiente. Sol intenso, calor recorde e baixa umidade do ar. Essa combinação é o que a meteorologia está prevendo para todo o Brasil nesses próximos dias. Aliás, o calor intenso já castiga desde esta quinta-feira muitas regiões. E para Caratinga, não se assuste. O site Clima Tempo está prevendo 39 graus para a próxima terça-feira e sem direito à chuva. Essa condição pode contribuir para a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação. Nós fizemos aí diversas vistorias, nos lotes vagos da cidade, onde a gente fez as notificações, encaminhou essas notificações à Prefeitura Municipal, para poder dar uma continuidade nas notificações dos proprietários. Também fizemos diversos trabalhos de divulgação, até mesmo aqui pela imprensa, onde a gente orientou que as pessoas não coloquem lixo, não queime lixo em terreno, em lote, em terreno baldio. Então fizemos diversas orientações nesse sentido aí de prevenção também aí de incêndios florestais, entre outros aí, para poder a gente estar trabalhando dentro da prevenção nessa área de queimadas aí. De acordo com o sargento Johnny Eldes, é hora de redobrar a atenção quanto aos incêndios em matas. No caso, a gente pede para as pessoas que vão fazer um acampamento, por exemplo, que as pessoas ao queimarem, fazerem fogueiras. Ao terminar aí a queimada lá da fogueira, que ela apague essa fogueira, não deixe essa fogueira acesa lá no local. Evite usar fósforo, isqueiro, ponta de cigarro, deixar ponta de cigarro lá nas florestas, E no caso aí nas rodovias a mesma coisa, o pessoal que está transitando de veículo nas rodovias, que não jogue aí, não lance essas pontas de cigarros aí, Bimba de cigarro nas rodovias. São diversas as atitudes, Ainda mais nesse calor aí, nessa temperatura, com essa temperatura elevada, como nós temos a previsão, tudo que envolve aí um agente ígneo, a pessoa tem que evitar aí para poder não ocorrer isso. E para quem pretende aproveitar o calorão para se refrescar em rios, cachoeiras, lagoas, praias ou piscinas,
Fica aí a dica do Johnny Eltz. A gente pede que as pessoas, quando vão entrar na água, que reconheçam, façam um reconhecimento desse local com bastante cuidado, utilize colete, né? O colete aí salva vidas, evitem fazer o uso de bebida alcoólica, né? E sair nadando, né? Para um local ainda mais um local que ele não conheça, que o banhista que ele tenha mesmo medo de frequentar esses lugares aí onde tem correnteza forte. Infelizmente, a maioria aí das pessoas que se afogam aqui em Minas Gerais são pessoas que sabem nadar, não é? E falando em clima, olhem só esta notícia. Pesquisadores da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estiveram no Polo Norte e constataram um aumento anormal da temperatura naquela região. O que isso pode significar para o planeta? A reportagem é da Rede Minas. Enchente na Líbia, terremoto em Marrocos, ciclone no Rio Grande do Sul, onda de calor com temperaturas acima de 40 graus. As manchetes de jornais e as imagens chocantes de problemas relacionados ao clima vêm se tornando rotina na nossa vida. E rotinas desastrosas, com mortes e destruição. O aquecimento global já traz seus efeitos, e a tendência é piorar. Uma expedição realizada por pesquisadores da UFMG no extremo norte do planeta mostrou que a região está com uma devastação assustadora. A gente esperava, mesmo sendo verão ártico, pegar ali temperaturas entre 5, 7 graus. Né? Isso seria mais ou menos o normal. Mas nós pegamos temperaturas lá de até 15 graus, isso não é normal. E a gente foi visitar e trabalhar, né, numa geleira, num glaciar que tem lá na cidade de Longyearbyen, que fica no arquipélago ali de Svalbard, que pertence à Noruega, e essa geleira ela está descongelando muito rápido. Então nós fomos conversar com alguns pesquisadores da Universidade de Svalbard e eles comentaram que a geleira derrete a 10 metros por ano. Eu cheguei a colocar o termômetro na geleira, no gelo. A gente foi na ponta da geleira, deu 1 grau positivo. Isso não é normal. Só desse impacto, nesse curto prazo, já vai gerar vários problemas para a região, né, e para o planeta inteiro. Os polos norte e sul são responsáveis pelo equilíbrio climático da Terra. A degradação dessas regiões pode trazer graves consequências para a nossa vida. Os polos do planeta, eles têm esse papel de refrigerar o planeta, né? São os grandes refrigeradores via oceano. Então, quando o gelo marinho ele descongela menos, a consequência imediata é o aumento da temperatura. Então, às vezes, as pessoas não entendem que o aumento de 2 graus que seja na temperatura na média global impacta o planeta inteiro. Então, locais que já são quentes vão se tornar mais quentes, mais secos. Né? Nós tivemos esse ano 52 graus na China. Então, isso vai gerar muitos problemas, como queimadas, mais queimadas, falta de água. Então, a gente vai ter vários e sérios problemas no futuro com o aumento que seja de 2, 3 graus da temperatura. E se impacta na nossa vida, também impacta o meio ambiente. Além de sofrer com o desmatamento causado pelo ser humano, a natureza tende a também sentir os efeitos do aquecimento global e das altas temperaturas. A mudança climática não é só o aumento da temperatura, a gente tem um aumento do CO2 envolvido, né, que pode alterar o metabolismo dos organismos em geral, as plantas principalmente. Quando a temperatura fica muito elevada, naturalmente o que acontece é que as proteínas desnaturam. Então você tem algumas reações que acabam não ocorrendo. No caso das plantas, a gente tem um comprometimento da própria fotossíntese. Essa massa, essa onda de calor, por exemplo, o que a gente nota? Que ela pode danificar o pólen. Assim como os polos, as florestas também são essenciais para a regulação climática. Colocar a natureza em risco é colocar a vida de milhões em risco. O próprio desmatamento, porque a vegetação é um sumidouro do CO2, né? Então, quando você não tem essa vegetação, esse CO2, em maior quantidade, ele está sendo liberado na atmosfera. Então, essa temperatura aumenta ainda mais. A questão climática tem chamado a atenção do mundo em debates. Nesta semana, o presidente Lula destacou o tema na abertura da Assembleia da ONU. Comentou que muito se diz sobre as situações irreversíveis e agora é uma questão de mitigar os danos. Talvez seja tarde para reparar os prejuízos causados ao nosso meio ambiente, mas é necessário que todos passem a pensar no futuro.
As ideias precisam sair dos debates e as ações precisam sair do papel. Precisamos pensar em formas de cuidar do nosso planeta enquanto ainda temos um para viver. Nós já vamos enfrentar esses impactos, isso é iminente, né? A gente está colhendo o que foi plantado, que é esse excesso de poluição, de emissão de gases na atmosfera. Com a redução, se os governos criarem políticas para diminuir, com o tempo a gente pode ter uma certa reversão, mas isso vai depender de políticas governamentais. Reduzir o desmatamento no país, acho que essa é a prioridade número 1, que isso vai ajudar realmente a mitigar esses efeitos do aumento da temperatura. Fora a redução, né, da queima dos combustíveis fósseis, mas pensando no Brasil, acho que a questão maior é a questão do desmatamento. E o Ministério Público do Espírito Santo pediu a revogação da prisão preventiva do empresário de Caratinga e de funcionário dele, ligados à empresa RCN Consórcio Nacional. Os dois são réus em um processo que apura um esquema de venda irregular de consórcios e cartas de crédito. O Ministério Público entendeu que as razões que levaram à prisão preventiva deles não se sustentam mais. O órgão também destacou que, após habeas corpus, a Justiça do Espírito Santo já havia concedido a prisão domiciliar ao empresário. O Ministério Público considerou também o fato da empresa RCN ter descredenciado os representantes comerciais responsáveis pela venda de consórcios em Linhares, no Espírito Santo, onde a suposta fraude foi identificada. A empresa ainda se comprometeu na execução de um programa de reparação dos prejuízos causados às vítimas. Os acusados deverão comparecer em todos os atos do processo, não poderão mudar de endereço sem autorização da Justiça e nem manterem contato com os demais investigados e testemunhas. As atividades de consórcio no Espírito Santo serão suspensas até a conclusão das investigações e não devem ser feitos contratos com qualquer pessoa que se apresente como representante da RCN. Até o encerramento deste TJS, a polícia continuava procurando pelo indivíduo que na madrugada desta quinta-feira arrombou e furtou uma loja de fabricação e venda de uniformes e jalecos, situada na Praça Calógeras, em Caratinga. A loja, em frente ao CTC, teve a porta de vidro frontal estilhaçada pelo marginal, como mostraram imagens de uma câmera de segurança. Não foi informado sobre o que teria sido levado do local. O criminoso usava no momento do arrombamento calça tactel escura, blusa preta e uma touca vermelha. Veja a seguir: serviços de registro e licenciamento de veículos agora serão prestados na UAI de Caratinga, anuncia a Delegacia de Trânsito. Olá, já estamos então voltando, vamos seguir juntos com o TJS. A UAI, Unidade de Atendimento Integrado de Caratinga, passará a oferecer os serviços de registro e licenciamento de veículos, até então prestados pelo Departamento de Trânsito da Polícia Civil local. A medida faz parte do plano de transferência gradual de todos os serviços do DETRAN-MG para o governo do estado. O processo de extinção do DETRAN-MG, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, prossegue. Pouco a pouco, os atendimentos do setor vão sendo absorvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, a CEPLAG, por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito, a 7MG, criada a partir de lei sancionada pelo governador Romeu Zema. Em Caratinga também, o processo de transferência dos serviços está em andamento. Agora, são os serviços de registro e licenciamento de veículos que passam a ser prestados pela UAI, canal de atendimento também ligado à CEPLAG. Já tinha acontecido uma primeira etapa anterior, a transferência dos atendimentos de carteira de habilitação
para a unidade de atendimento integrado, a UAI aqui de Caratinga. A partir da próxima segunda-feira, ocorrerá também a transferência dos serviços de registro e licenciamento de veículos. Praticamente a maior parte do serviço vai passar a ser realizado agora de atendimento ao público na unidade de atendimento integrado UAI aqui nesse processo aí de transição que envolve não só isso, mas também relacionado à extinção do Detran e a transferência desse serviço para a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, que é ligada hoje à Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, a CEPLAG. E quais serão exatamente os novos serviços que passam a ser assumidos pelo UAI em Caratinga a partir da próxima segunda-feira? O delegado responde. Transferência, primeiro emplacamento, segunda via, que é um serviço que ainda existe para quem tem documento no modelo antigo, né? Documento ainda certificado em papel moeda, impresso, mas com o passar do tempo, quem adota o digital não vai ter mais segunda via. E vários outros serviços, alteração de dados, alguns serviços de registro já eram feitos lá, como por exemplo comunicação de venda. De um modo geral, esses serviços estão passando lá para o UAI. Não todos, mas a maioria desses serviços já estão passando lá para a unidade de atendimento integrado. O processo de transferência dos serviços do Detran para a Secretaria de Planejamento do Estado ainda está em andamento. Por isso, alguns serviços do setor ainda continuam sendo prestados pela Polícia Civil, como os leilões de veículos apreendidos e as vistorias. A vistoria, por hora, continua com a gente, porque não tem previsão de passar para o UAI, obviamente. Lá nem tem estrutura para se fazer esse serviço. Está aí ocorrendo um processo de credenciamento de empresas privadas para a realização da vistoria, mas isso é algo que não depende só da gente, né? E no córrego Boa Vista, zona rural de Manhuaçu, um casal de 21 e 33 anos foi preso nesta quinta-feira, acusado de maltratar os filhos pequenos de 5 meses, 2 e 4 anos. Segundo apurado, as crianças eram mal alimentadas e ainda levavam surras. Tudo foi descoberto quando a menina de 4 anos foi indagada na creche em que é atendida a respeito de hematomas em seu corpo. A garota contou que as marcas eram de uma surra de mangueira que a mãe havia dado nela. Apurações do Conselho Tutelar constataram que na casa das crianças o ambiente era de sujeira total, com fezes de cães espalhadas por todo lado. A família tem 2 pitbulls. Foram observados também, na residência, lixo em toda parte e comida com sinais de estar estragada em cima do fogão. A garota machucada disse ainda que passava fome, pois os pais não lhe davam comida direito. Foram confirmados também maus tratos às outras 2 crianças. A mãe denunciada disse que costumava dar tapas nos filhos para corrigi-los, mas que essa teria sido a primeira vez que bateu na filha com mangueira, alegando que fez isso porque a menina teria dado fezes de cachorro para um dos irmãos comer, além de tê-las passado em uma cama. O casal foi preso em flagrante. Mesmo com todas as campanhas, mesmo com todas as advertências, o trânsito continua ferindo e matando muita gente no Brasil. E mesmo assim, continuamos sempre enxergando o problema nos outros. Está certo isso? Confira em meu comentário de hoje, na coluna Direto da Redação. Existe um assunto que provoca sempre muita polêmica e bate-boca. Não estou me referindo nem à política e nem ao futebol, mas sim ao trânsito. Não é verdade que todo mundo acha que entende tudo sobre o tema? Já que é assim, eu também vou meter a minha colher de pau nessa conversa. Até porque estamos em mais uma Semana Nacional do Trânsito. Se há um argumento do qual ninguém duvida, é que o trânsito continua sendo causador de mortes e de muito sofrimento em nosso país. Aliás, não é o trânsito que faz isso, mas sim nós,
atores nesse palco de acidentes e muitas vezes tragédias. Todos os estudos até hoje feitos mostram que a ação humana é a que mais provoca acidentes de trânsito. Imperícia, imprudência, negligência, descuido e irresponsabilidade. A lista de pecados é quase interminável. Se sabemos disso, por que continuamos conduzindo veículos como se estivéssemos em uma disputa? Passar na frente do outro a qualquer custo, furar sinal vermelho, avançar no cruzamento, deixar o pedestre mofando na faixa de travessia, tudo isso para chegarmos mais rápido ao destino, são alguns comportamentos que mostram bem o quanto ainda estamos atrasados no quesito respeito ao próximo. E sempre achamos que o pior irá acontecer aos outros e não a nós. Vejamos o que dizem as estatísticas sobre as maiores causas de acidentes de trânsito. Em primeiro lugar está a falta de atenção do condutor. Depois, a desobediência à sinalização. Em terceiro, o excesso de velocidade. Em quarto, a condução sob efeito de álcool. Somente em quinto lugar aparece defeito mecânico no veículo, embora muitas vezes isso ocorra por descuido do dono. Em sexto lugar fica a não observância da distância de segurança em relação a outro veículo. Vindo depois, ultrapassagem indevida, sono, animais na pista e defeito na via. Como podemos observar, o grosso do perigo vem de nossos malfeitos na direção. Vamos então deixar de reclamar tanto das estradas, das operações policiais de fiscalização, dos radares, dos quebra-molas. Se com esses freios ainda cometemos tantas falhas no trânsito, imaginem se eles não existissem. O estresse, a ansiedade, as pressões, o cansaço, os inúmeros compromissos dos tempos atuais nos deixam muitas vezes incapacitados para dirigir. Reconhecer isso e respirar fundo quando nos sentirmos nessas condições é um primeiro passo para evitarmos desastres. Virar o espelho para nós mesmos. Somente agindo assim, poderemos pensar em um trânsito melhor. E reportagem publicada pelo jornal Estadão e replicada em outros veículos de notícias informa. Relatório preliminar do Poder Judiciário 2023 do Conselho Nacional de Justiça indica que os juízes de direito do Brasil se dizem estressados por excesso de trabalho e mal pagos. O relatório foi feito a partir de respostas enviadas por 6.100 magistrados do país ao CNJ. O vencimento mais baixo de um juiz federal, hoje no Brasil, é de R$ 33 mil mensais, o que equivale a 25 salários mínimos. A maioria dos magistrados brasileiros, 79,7%, disse ao Conselho que acha que está trabalhando demais, e um número bastante parecido, 73,9%, dos que responderam à pesquisa até agora, acha que a remuneração que recebem não está adequada. Segundo o próprio CNJ, um magistrado custa, em média, R$ 68 mil aos cofres públicos por mês, o que equivale a 51,5 salários mínimos. Esse valor é o dobro do teto constitucional, valor máximo que um servidor público poderia ganhar, que hoje é de R$ 39 mil. Além disso, os juízes também recebem benefícios, como adicionais por tempo de serviço e gratificações. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga e região é de sol com algumas nuvens. Não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 e 32 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 16 e 33 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 32 graus centígrados.
Veja a seguir, radares no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, ainda sem data para início de funcionamento. E o presidente Lula cancelou a visita que faria na próxima quarta-feira a Minas Gerais. O governante visitaria Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana e lançaria no estado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento 3. O cancelamento se deveu à necessidade de preparativos para uma cirurgia que Lula terá que fazer no joelho, por causa de uma artrose, na sexta-feira. Devido às dores que vem sentindo, Lula antecipou em um dia sua volta de Nova York, onde participava da Assembleia Geral da ONU, para o Brasil. A vinda a Minas agora dependerá da recuperação do dirigente. E os radares eletrônicos de controle de velocidade instalados ao longo do perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, pela EcoRio Minas, ainda não têm data para começarem a funcionar. A concessionária da rodovia disse apenas que isso se dará em breve. Presume-se que até o final deste mês os equipamentos deverão estar acionados, de acordo com o planejamento divulgado anteriormente pela empresa. Por enquanto, os radares estão sendo auferidos. A EcoRio Minas não informou se irá avisar a respeito do início do funcionamento dos radares. Eles são essenciais na construção civil e sua origem remonta a 7.000 anos antes de Cristo. Os tijolos, no entanto, exigem uma série de requisitos para sua fabricação. O repórter Diocésar Mendonça foi a São João do Oriente visitar uma fábrica de tijolos e mostrar como funciona todo o processo. Os materiais cerâmicos são utilizados pela humanidade há milênios, sobretudo devido à sua durabilidade e facilidade na obtenção da matéria-prima. Não é possível precisar a data exata da criação do tijolo. Contudo, os historiadores acreditam que os romanos foram a primeira civilização a utilizar o tijolo da forma que encontramos hoje. E nós estamos aqui para conversar com o Sr. Gerson. O Sr. Gerson diz que há 25 anos ele tem a olaria aqui e já distribuiu tijolo aí para muitos lugares, não é verdade, Sr. Gerson? É verdade. Eu já distribuí em Patinga, Inhapim, a região toda, Iapu. É 25 anos que o senhor trabalha na fabricação do tijolo? É 25 anos. E lá vai tocando o barco de leve. No caso, tem todo o maquinário, a gente vai mostrar aqui na imagem, tem todo o maquinário responsável, então, para modelar os tamanhos, o formato e o tamanho dos tijolos. Tem formato, tem aqui cortador lá, corta no tamanho específico já. Hoje tem as máquinas, né, Sr. Gerson? Mas e antigamente? Quando começou, eu tocava mais no manual. O cortador meu era cortado na mão, para lá, para cá, assim. Vai evoluindo, vai ter que vamos conseguir acompanhar o mercado um pouco, senão a gente fica para trás demais. Hoje o senhor fabrica quantos tijolos aqui por semana? Olha, aqui, se eu rodar a semana toda, o dia que eu fabrico, esse tijolo de 15, 20, 30, eu fabrico a média de 10 mil peças por dia. Já tem muita casa em São João do Oriente, Santa Maria de Baixio, Inhapim, Patinga, com tijolos fabricados aqui da sua cerâmica. Tem casa, tem prédio no Ipatinga, tem prédio no Iapu, tudo fabricado com meu tijolo. Tá vendo? O senhor está contribuindo para o crescimento do país. Então, no Oriente, tudo aqui, a região, tudo tem. Baixio mesmo tem. O tijolo é um produto cerâmico, produzido através de argila, água e, em alguns casos, aditivos, com formato definido em forma e amplamente utilizado na construção civil, sendo considerado um dos principais materiais de construção. O tijolo, que é produzido em argila, tem tom avermelhado e pode ser maciço ou furado. Após os tijolos passarem pela máquina de modelação e também pelo processo de secagem, eles são colocados aqui dentro desse forno, onde vai estar aquecido a quase 1000 graus. A sua fabricação é iniciada com a extração da argila da natureza, que posteriormente passa por um processo de extrusão, que lhe confere os padrões geométricos desejados.
sendo por final cozido em um forno, para que finalmente seja disponibilizado para a construção de casas, edifícios, entre outros. Um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira na vizinha Vargem Alegre por porte ilegal de arma de fogo. Com o autor foi apreendida uma garrucha calibre 22. O flagrante aconteceu na rua José Domingos Machado, bairro Antônio Quirino. O indivíduo preso é egresso do sistema prisional. Ele e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Foi encaminhado para Belo Horizonte para ser cremado o corpo do empresário de Governador Valadares, que morreu nesta quinta-feira em um acidente de motocicleta na BR-259 em Resplendor. Simão Carlos Pereira Filho, de 62 anos, atuava no ramo de estruturas metálicas, tinha um cartório e era conhecido também por ser um dos fundadores do GV Folia, o maior e mais importante evento de carnaval fora de época do estado. Simão morreu após ter saído de Governador Valadares, junto com amigos, para participar de um encontro de motociclistas em Guarapari, no Espírito Santo. Ele caiu na pista com sua moto após uma curva, indo de encontro a uma cerca de arame à margem da estrada. No velório do empresário, realizado no cemitério Memorial Park, em Valadares, as coroas de flores foram substituídas por gêneros alimentícios a serem distribuídos a pessoas carentes, em homenagem à conduta do empresário de, em vida, sempre ter procurado ajudar os necessitados. A Prefeitura de Governador Valadares decretou 3 dias de luto pela morte de Simão. E um grande incêndio irrompeu no início da manhã desta sexta-feira em uma fábrica de produtos plásticos de Sarzedo, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O fogo atingiu um galpão da indústria. A fumaça do incêndio podia ser vista a quilômetros de distância. Não houve vítimas. Não se sabe ainda o que teria provocado as chamas. Os bombeiros conseguiram isolar o fogo, impedindo que ele chegasse a outras partes da fábrica. No local, são fabricados utensílios de plástico para casas, como baldes, e para indústrias, como peças automotivas. Um homem sofreu violenta agressão na noite desta quinta-feira em um ponto de ônibus do bairro Ideal, em Ipatinga. Ele foi golpeado com uma enxada por outro indivíduo enquanto esperava sentado o coletivo. Para tentar se salvar, a vítima saiu correndo em direção à caixa d'água da Copasa, onde foi socorrido por populares. O SAMU foi acionado e levou o agredido para o hospital, com um profundo corte no couro cabeludo. Com ele foi encontrado um cigarro de maconha. Suspeita-se que o atentado tenha sido cometido devido a alguma dívida de droga. Até o encerramento deste TJS, o autor continuava sendo procurado pela polícia. É estimado em cerca de 40 milhões de reais o prêmio para quem acertar as dezenas principais do próximo concurso da Mega Sena. O valor está acumulado, né? O próximo sorteio será neste sábado. As apostas podem ser feitas em todas as agências lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Obrigado mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos um forte abraço. Bom final de semana e até mais.